Como escolher o enxoval do seu bebê sem se perder nas listas, sem desperdiçar dinheiro e, principalmente, sem perder a conexão com o que realmente importa. A maioria das mães começa esse processo acreditando que o enxoval é uma lista a ser cumprida, que basta seguir o que está nas redes sociais e tudo vai dar certo. Mas o que quase ninguém conta é que o enxoval não é uma coleção de objetos, é o primeiro ambiente emocional do seu bebê e o primeiro espelho da mãe que você está se tornando. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin. E há 20 anos estudo como o ambiente influencia o comportamento, a emoção e o desenvolvimento infantil. Neste vídeo, eu quero te mostrar um olhar técnico e real sobre o enxoval, baseado na neuroarquitetura, psicoarquitetura e maternidade consciente, para que você saiba o que realmente precisa, o que pode esperar e o que deve evitar. Porque o enxoval não é sobre comprar tudo, é sobre escolher com consciência, o que apoia a sua rotina, respeita o seu espaço físico e acolhe o seu bebê. Se você assistir até o final, vai entender os pós e contras de cada item essencial, desde o berço até o carrinho, e aprender a montar um enxoval funcional, afetivo e seguro, sem cair nas armadilhas do consumo ou da idealização. Mas, se você sair agora, me desculpe, talvez você vai continuar acreditando por aí que precisa de mais, quando na verdade precisa é de menos, só que com mais intenção. E é justamente essa clareza que transforma o caos da lista em tranquilidade e o medo de errar em presença. A maternidade consciente começa nas pequenas decisões, e o enxoval é uma das mais simbólicas, porque ele é a primeira tradução física do seu amor e da forma como você quer acolher o seu filho no mundo. Hoje eu quero te conduzir por um caminho diferente. Não um caminho de regras, mas de consciência, para que ao final deste vídeo você sinta que o enxoval ideal não é aquele que segue um padrão, não. É aquele que reflete a sua realidade, o seu espaço e o seu coração. O mito do enxoval perfeito. A indústria da maternidade transformou o enxoval em um símbolo de status e controle. Em cada vitrine, a promessa é a mesma. Quanto mais preparada você estiver, mais tranquila será a chegada do seu bebê. Mas a verdade é que o excesso não traz segurança, traz sobrecarga. Pesquisas em psicologia do consumo mostram que quando a mente está em estado de ansiedade, ela busca compensação imediata. Por isso que tantas mães compram além do necessário, tentando aliviar a insegurança que o desconhecido provoca. O problema é que o consumo não resolve o medo, só o disfarça. O enxoval perfeito é uma ilusão coletiva. Nenhum ambiente, por mais bonito que seja, é capaz de eliminar o caos natural do início da maternidade. O que define um bom enxoval não é o número de itens, mas o grau de presença e funcionalidade de cada escolha. Imagine dois cenários. Em um, uma mãe tenta usar todos os acessórios que comprou e cada troca vira um ritual complexo, cheio de passos. No outro, uma mãe tem poucos itens, mas todos ao alcance, no lugar certo, escolhidos por necessidade e não por impulso. Qual delas você acha que sente mais confiante? O enxoval não deveria ser uma corrida por perfeição, e sim um exercício de autoconhecimento e observação da sua realidade. Cada casa, cada corpo, cada bebê tem suas particularidades. O que funciona em um lar pode ser um desastre em outro. A neuroarquitetura explica isso facilmente. O excesso de estímulos visuais e objetos dispersos eleva o nível de estresse e reduz a percepção de controle. Um ambiente equilibrado, com cores neutras, circulação livre e poucos elementos funcionais amplia a sensação de previsibilidade. E previsibilidade é o que o cérebro mais busca nos períodos de adaptação, que é o seu e do bebê. Ao longo dos anos, observei algo comum. Entre mães mais seguras, todas aprenderam a desobedecer
As listas prontas, inclusive eu, tá? Elas entenderam que o enxoval é vivo, muda com a rotina e que o verdadeiro conforto vem quando o ambiente se ajusta à mãe e ao bebê, e não o contrário. Desfazer o mito do enxoval perfeito é o primeiro passo para libertar a mente do ideal e entrar no real. Porque é só quando a mãe se desconecta do que deveria ser, sabe? Ela começa a perceber o que realmente importa. Onde o enxoval realmente começa? Na mente da mãe. O enxoval não começa na loja, nem nas listas que circulam nas redes sociais. Ele começa dentro da mente, da sua mente. É ali, entre expectativas, medos e projeções, que o verdadeiro processo de escolha se inicia. Antes de comprar qualquer item, é preciso organizar o seu ambiente interno, porque a forma como você pensa determina o que você vai escolher. A neurociência mostra que o cérebro, sob ansiedade, já falei isso, entra em um modo de urgência. Ele tenta resolver a insegurança com ação imediata. No caso da maternidade, essa ação se transforma em consumo. Comprar se torna uma tentativa de controle, como se a quantidade de objetos pudesse reduzir a incerteza sobre o novo. Mas toda vez que a compra nasce desse medo, ela perde o propósito, vai perder o sentido, não tem como. É por isso que tantas mães se arrependem depois, ao perceber que metade do que adquiriram nunca chegou a ser usado. Olha, elas não estavam escolhendo com consciência, estavam reagindo emocionalmente à pressão invisível de precisar estar pronta. Eu sei, gente, eu passei por isso, tô falando sério. Estar pronta não é ter tudo, é ter clareza. Clareza sobre o espaço que você tem, sobre o tipo de rotina que deseja viver, sobre as suas condições físicas e emocionais no pós-parto, mesmo que você não saiba agora. Essa clareza é o que diferencia uma escolha funcional de uma escolha impulsiva. A psicoarquitetura, ela explica que o ambiente, ela é um reflexo do estado mental. Se a mente está confusa, o espaço tende a ficar desorganizado. Pode perceber por aí. E o bebê, que é um ser altamente sensorial, ele capta isso, ele percebe. A mãe que organiza a mente antes do ambiente cria um campo de estabilidade invisível. Porque o bebê sente essa coerência, mesmo sem compreender racionalmente. Eu tenho, inclusive, alguns vídeos falando sobre isso aqui. Por isso, o enxoval ideal nasce da regulação emocional da mãe. É quando ela entende que não precisa provar nada para ninguém, nem atender às expectativas dos outros, muito menos dos lojistas, tá? Precisa apenas criar um espaço que apoie o vínculo, respeite o ritmo da vida que está chegando. Antes de pensar em quantos bores, paninhos ou cobertores comprar, a pergunta mais importante é: qual energia quero para o meu bebê, quero que o meu bebê sinta quando entrar no ambiente que preparei? Essa resposta, não a lista, é o ponto de partida de um enxoval consciente. O papel invisível do ambiente. Vou falar um pouquinho sobre como a neuroarquitetura aplica ao enxoval. Poucas mães percebem que o enxoval é, na verdade, esse primeiro diálogo entre o bebê e o ambiente. Cada cor, textura, som, luz comunica algo diretamente ao sistema nervoso da criança, muito antes das palavras. A neuroarquitetura chama isso de linguagem sensorial do espaço. O conjunto, de estímulos que moldam as respostas emocionais e fisiológicas de quem habita o ambiente, no caso o bebê. Então, o quarto do bebê, o local do banho, o canto da amamentação, todos são microambientes que um apoia, o outro e também vai apoiar o bem-estar ou vai gerar tensão ali, tanto da mãe quanto do bebê. Um quarto com luz fria e cores vibrantes, por exemplo, pode estimular demais o sistema reticular do bebê. E aí vai dificultar o sono, vai aumentar o choro. Já os ambientes com iluminação difusa, com ambientes com tons terrosos, texturas naturais, isso é pelo estudo que eu estou dizendo de Harvard Medical School, tá? Não estou falando da minha cabeça, não. Isso favorece o ritmo circadiano, reduz a produção de cortisol e estimula a sensação de segurança. A neuroarquitetura também explica que a mãe é parte do ambiente.
O corpo dela, a postura, o tom da voz, o ritmo da respiração, cardíaca também, tudo isso se torna referência de regulação emocional para o seu filho. Por isso, o enxoval deve servir não apenas ao bebê, mas também à mãe. O ambiente precisa acolher os dois. Um espaço ergonômico, bem iluminado e livre de excessos ajuda a reduzir o estresse materno e, consequentemente, cria um campo de calma compartilhado. Quando se pensa no enxoval apenas como decoração, que é o mais comum, obviamente, perde-se o essencial, que é a função emocional do espaço. Cada elemento físico, o tecido do lençol, até o tipo do som ambiente, ele vai participar da construção de um campo de previsibilidade. E é essa previsibilidade que vai ensinar o seu filho a relaxar, a reconhecer o momento de dormir, a sentir o que é estabilidade. Tudo que envolve o enxoval precisa ser pensado com propósito. O berço, o tapete, o aroma, a disposição dos móveis, tudo. Cada escolha física é também uma decisão emocional. Porque a neuroarquitetura, ela não desenha apenas espaços, ela desenha estados mentais. Não é muito bacana isso? Ou seja, criar um ambiente funcional e sensorialmente equilibrado é um ato de amor que antecede o nascimento. O bebê ainda não entende o mundo com palavras, mas te garanto, ele entende o mundo com o corpo. E o corpo sente tudo o que o ambiente comunica. Agora, saindo na neuroarquitetura, eu quero te falar sobre a psicoarquitetura e o conforto emocional da mãe. Existe um aspecto do enxoval que quase ninguém menciona: o impacto psicológico do espaço sobre a mãe. E a psicoarquitetura estuda exatamente isso. Como o ambiente influencia os estados mentais e, claro, emocionais de quem está ali habitando. E no puerpério, quando a mulher atravessa uma reconfiguração física, hormonal e de identidade, esse impacto é ainda mais profundo. Um espaço pode amparar ou pode te esgotar. Um ambiente mal planejado, com iluminação forte, falta de apoio ergonômico, né, que é ideal para o teu fisiotipo, ou excessos de estímulos visuais vão gerar tensão no corpo e trazer também irritabilidade. A mente, ela vai associar o local ao desconforto e o corpo ele vai responder com a fadiga, com a ansiedade, com insônia, a tua insônia, né? Então isso já é um ambiente pensado para acolher o corpo do pós-parto, com boa circulação, apoio para a lombar, iluminação cálida, materiais táteis agradáveis. Tudo isso comunica segurança, e segurança é o primeiro degrau do vínculo. Estudos da American Occupational Therapy Association mostram, por exemplo, que mães que amamentam em posições confortáveis, com apoio adequado e iluminação suave, produzem mais ocitocina, que é o hormônio da calma e do vínculo, que dizem, né, que é o hormônio do amor. Isso significa que o design do espaço influencia diretamente na qualidade da conexão entre você e o seu bebê. Por isso que o conforto não é luxo, é uma necessidade fisiológica. A poltrona de amamentação, por exemplo, só faz sentido se estiver na altura correta, com o apoio aqui firme para os pés, né, para os braços também, e posicionada de forma que você possa ver e interagir com o ambiente sem esforço. Mas, por exemplo, se o quarto for muito pequeno, a cama ou o sofá pode ser opções igualmente válidas, desde que adaptada à sua ergonomia. A psicoarquitetura não busca o ambiente perfeito, mas um ambiente coerente, aquele que vai respeitar as suas condições reais. O puerpério não precisa ser cenário de revista, sabe? Igual a gente vê, lógico, a gente quer. Mas assim, ele precisa ser um espaço de recuperação sua, né? E de presença para o seu filho. O quarto do bebê, ele não deve ser apenas bonito. Ele tem que ser funcional, intuitivo, ele tem que ser respirável. E cada detalhe do enxoval, ele pode se tornar uma ferramenta do seu autocuidado. O tecido que toca a pele, o cheiro do ambiente, a temperatura da luz,
Tudo comunica acolhimento ao cansaço. Imagine uma poltrona com tecido num ambiente que é quente, por exemplo, e você começa ali, né, suar, ficar desconfortável, e a gente sabe que na amamentação, quer dizer, a gente sabe, eu que já tive, não sei se você é mãe de primeira viagem, mas na amamentação a gente precisa beber muito líquido, muita água, a gente tem, né, um calor a mais ali nessa troca energética com o bebê. Então, o tecido, por exemplo, da poltrona tem que ser muito bem avaliado, né? Em casos de locais mais quentes. Então, assim, por isso que o conforto emocional, ele começa na forma como o espaço cuida de você, tá? E quando a mãe é cuidada, quando você é cuidada, o bebê, ele sente. O que realmente é essencial do simbólico ao funcional. O enxoval ideal não é aquele que impressiona. Já falamos aqui, é o que funciona. E essa distinção simples muda tudo. Muitas mães se perdem tentando seguir essas listas padronizadas sem perceber que a maior parte desses itens nasce do quê? Do marketing, não de necessidade real. O essencial de fato é aquilo que resolve, que simplifica, que acolhe. E durante a gestação, a mulher vive um processo simbólico de criação. Ela não escolhe apenas objetos, mas ela vai traduzir tudo no amor em forma física. Por isso que o enxoval desperta tanta emoção para todas as mamães, né? Porém, é nesse campo simbólico que o consumo encontra espaço para se infiltrar. E aí, itens vendidos como indispensáveis, que prometem praticidade, mas, vamos convir, frequentemente gera o oposto, gera excesso, confusão, sobrecarga. Então, o primeiro passo para entender o que é essencial é observar a rotina. E pode, muitas vezes, ser uma rotina de alguém próximo a você, né? Uma mãe ali próxima a você, porque quando estamos no processo de gestação, é tudo, como que eu posso dizer? A gente está prevendo do que vai ser, né? Então, você pode entender o que é essencial observando a rotina e também quantas trocas de roupa fará por dia, qual o clima da sua cidade, onde o bebê vai dormir, o que realmente facilita a sua vida. Essas respostas são o filtro que define o que entra ou sai da lista. Pesquisas em neurociência comportamental, por exemplo, mostram que ambientes com menos estímulos visuais e auditivos aumentam a concentração. E também, já comentei aqui, reduz o estresse. Isso também vale para o espaço do bebê. Um enxoval minimalista, com tecidos naturais, cores neutras e poucos elementos de qualidade, cria um ambiente de previsibilidade. E previsibilidade é o que o bebê mais precisa se sentir seguro, não me canso de dizer. Ser funcional não significa ser frio, significa que cada item tem uma função emocional e prática clara. O cobertor que aquece sem superaquecer, sabe? A roupa fácil de vestir, que não irrita a pele, o espaço de troca que tem que ser ideal, ergonômico, seguro, né? Não pode evitar, tem que evitar a dor nas costas para a mãe, ela vai estar ali com pressa na madrugada, né, para fazer essa troca. Então, o essencial é que faz a rotina fluir. O resto, amor, é ruído. A mãe que aprende a distinguir o simbólico do funcional entende que não é o objeto que cria o vínculo, é a intenção por trás dele. O enxoval, ele só é uma ponte entre o amor e o cotidiano. Quando cada escolha nasce de consciência, o ambiente vai transformar em um organismo vivo, que serve à vida e não ao ego. O essencial, portanto, é acolhedor e libertador. O que apoia sem prender, o que traz calma e não mais tarefas. O que permite que você viva o momento com seu filho com presença, em vez de ficar se perdendo tentando alcançar um ideal, vendido pelo quê? Pelas mídias, pelas lojas e pelo marketing. Prós e contras dos principais itens do enxoval. Chegou o momento de olhar com objetividade para o que realmente compõe o enxoval. Aqui não há verdades absolutas, hein? As escolhas conscientes são baseadas em segurança, ergonomia e rotina real. Ou seja, cada item tem seu prós e contras. E compreender isso é o que diferencia, né, de uma mãe preparada para uma mãe sobrecarregada.
Começamos então pelo berço. Ele representa o primeiro espaço de autonomia do bebê, mas também de separação física. Os modelos tradicionais, eles são seguros se seguirem as normas do espaçamento, né? Colchão firme, mas também eles podem dificultar a proximidade noturna. Já o mini berço, ele é prático nos primeiros meses, ideal para quartos menores, né, com espaços reduzidos ali, e para manter o bebê ao lado da cama também. E o colchão no chão, inspirado no método Montessori, ele favorece a liberdade de movimento. Claro que isso vai ser um pouquinho mais para frente, né? Ele também vai favorecer a segurança emocional do bebê. Provavelmente vai exigir um quarto preparado para isso, né? Que seja livre de quinas, fios e objetos soltos, mas lembrando, quando seu bebê estiver engatinhando ou começar a andar. Mas aí a gente tem que pensar também na questão da mãe, no pós-parto, que vai ter que abaixar, pegar, levantar. Então, como que será isso para você? O melhor não é o mais caro, é o que se integra à rotina e à arquitetura da sua casa, tá? Já no momento do banho, surgem dúvidas entre banheira, chuveiro e o furô. A banheira tradicional, ela dá estabilidade e o controle à mãe. Porém, ela pode ser incômoda fisicamente, gerar a sensação de vulnerabilidade do seu bebê. Ele fica muito solto e ali, naquele momento, né, nesse início, ele tem a questão da gravidade, né, que antes ele não tinha dentro da sua barriga. O banho de chuveiro, ele cria o melhor vínculo. Ele aproxima com o corpo, ele vai regular a temperatura natural, mas ele vai exigir uma confiança, né, por parte de quem ali vai dar o banho e um espaço seguro. Mas ele pode ser dado sentado, você pode colocar uma camiseta, né, para não ficar escorregadio, mas existe essa opção, tá, de maior conexão. E o ofurô, ele vai fazer o quê? Ele vai simular o útero. Ele estimula a autorregulação e ele vai relaxar o bebê. Então, embora exija supervisão constante e seja limitado aos primeiros meses, quer dizer, claro, se existe ofurôs maiores, né? Cada opção, ela pode ser válida desde que respeite o espaço e conforto físico da mãe. Então, o ofurô é ideal que ela esteja no piso, não numa base alta, né? Para não trazer insegurança, não correr o risco de um acidente. E aí, talvez a mãe tenha que estar num banquinho, né? Depende ali dos cuidadores, tá? A poltrona de amamentação, que é tão idealizada, tem com maior pró e conforto postural. Quando bem escolhida, claro. Deve ter apoio de braços, encosto firme, estar bem posicionada em relação à luz. O contra dela surge quando ocupa espaço demais ou se torna um ponto de tensão visual no quarto. Então, muitas mães desejam tanto a poltrona que depois elas atrapalham a circulação no quarto, na abertura de portas de guarda-roupa, né? E acaba descobrindo muitas mães que cama ou até mesmo um sofá adaptado com almofada vai cumprir a mesma função com mais praticidade até do que a própria poltrona. Ou seja, o que importa é o conforto de vocês dois e não o formato, né? No transporte, o dilema fica entre carrinho, sling e canguru. Eles revelam estilos de maternidade diferentes, inclusive. O carrinho, ele vai oferecer estabilidade e descanso para o bebê, mas ele ocupa um espaço e nem sempre é funcional em ambientes pequenos. Já o sling, por outro lado, ele promove contato físico e a regulação emocional. O bebê ele vai estar ali com o ouvidinho no teu coração, ele vai estar te sentindo mais presente, né? E claro, vai exigir mais prática e uma adaptação postural da mãe. E também tem que se atentar ao tecido desse sling dependendo do clima da sua cidade, porque pode ali dar muito calor para o bebê, tá? E o canguru é intermediário, garantindo liberdade de movimento para a mãe e segurança do bebê. Desde que seja ergonômico para o seu bebê, tem alguns que ali na região da bacia não é ideal, tá? Então pesquisa isso. E o peso tem que ser bem distribuído.
Então, essas comparações, ela não está servindo aqui para determinar o que é certo ou errado, e sim para te ajudar a pensar melhor no seu enxoval. Porque o enxoval consciente, ele não vai seguir moda. Ele vai ser coerente com você. Ele vai nascer de uma análise entre o que é funcional e o que é possível. E também o que é emocionalmente saudável para a sua família, né? E ao entender os prós e contras de cada escolha, e tem vários itens que você pode seguir da mesma forma nessa linha de pensamento e perguntando para outras mães, você acaba descobrindo que não precisa de todos os itens, você precisa do que realmente conversa com o seu corpo, com o espaço da sua casa que você tem aí, né, disponível, e com o seu bebê. E é nesse ponto que o enxoval deixa de ser um conjunto de objetos e passa a ser um projeto de cuidado. A sensibilidade do bebê e a individualidade da família. Nenhum bebê é igual ao outro, tá? E é justamente por isso que nenhum enxoval deveria ser. Cada criança nasce com um perfil sensorial único. E claro, na gestação pode ser que você não saiba disso, mas uma forma própria de perceber, reagir e se autorregular diante do ambiente cada bebê vai ter. Principalmente você vai sentir se é um segundo filho, um terceiro filho. Cada filho acaba sendo diferente do outro. A teoria da terapeuta ocupacional, a Wynne-Dunn, ela tem referência mundial em perfis sensoriais e ela explica que existem bebês que sentem o mundo de forma mais intensa e outros que precisam de mais estímulos para se engajar. Então, um bebê com limiar sensorial baixo pode se incomodar facilmente com tecidos ásperos, sons altos ou cheiros intensos. Para ele, o ideal é um enxoval com textura suave, iluminação controlada e o mínimo de estímulos visuais. Já um bebê com limiar sensorial alto pode precisar de pequenas doses de estímulos para se conectar. Um mobile de movimento leve, um contraste de cores sutis, uma música ambiente calma. Nenhum dos dois perfis é melhor, tá? Ambos são formas de sentir o mundo. E quando você entende isso, você passa a escolher com empatia e precisão. Inclusive, você pode reajustar muitas coisas do que você comprou, né? E o bebê não é único com singularidades. A família também tem o seu próprio ritmo. Há casas silenciosas e há casas com cheio de movimento. Tem famílias que preferem rotina e previsibilidade, outras que se adaptam melhor à flexibilidade. Então, o enxoval que funcione precisa refletir também essa dinâmica. Se o casal trabalha em casa, talvez o quarto do bebê precise ser mais isolado acusticamente. Se há irmãos mais velhos, o espaço pode precisar ser compartilhado e ser multifuncional, e está tudo bem. A neuroarquitetura, nesse sentido familiar, mostra que os ambientes mais equilibrados são aqueles que traduzem a identidade que vivem neles, né? De quem vive. Então, assim, um quarto que ignora a realidade da casa vai se tornar um corpo estranho dentro da própria casa. Por isso que o enxoval precisa nascer dessa observação de quem somos, como vivemos, de que forma vocês escolhem acolher o seu filho ou os seus filhos. Então, muitas mães, elas vão tentar reproduzir o que viram na internet. Cores, móveis, estética, mas elas acabam não percebendo que estão projetando um ideal alheio, que não é dela, né? Que não faz parte da realidade dela, da família dela. E o resultado é um espaço bonito, mas completamente desconectado da vida real. A maternidade consciente é o oposto disso, né? Propõe criar um enxoval que funcione como extensão da personalidade familiar. O bebê não precisa de uma estética perfeita. Ele vai precisar de coerência, porque o que ele percebe, acima de tudo, é a harmonia da energia da casa com o modo como o ambiente recebe. E esse enxoval, se ele respeita a sensibilidade do seu filho e a verdade da sua família, o espaço vai se transformar consequentemente em uma ponte de confiança entre interno e externo. Isso é fato. O espaço real, circulação, segurança e ergonomia. Um enxoval só cumpre seu papel quando o ambiente que ele está inserido funciona. Isso, ok?
certo. A beleza de um quarto também não tem valor se ele não for seguro, acessível e confortável para o seu corpo e o corpo do seu bebê. E é aqui que entram 3 princípios da neuroarquitetura aplicada à maternidade, que é a circulação livre, segurança física e ergonomia emocional. Então vamos lá. A circulação é o que define a fluidez do que você vai fazer. Cada coisa da sua rotina, trocar, amamentar, acalmar, colocar para dormir, ela precisa acontecer sem obstáculos. Um quarto cheio de móveis e objetos decorativos pode ser visualmente bonito, mas vai gerar, além de estresse emocional, risco de acidente. E o cérebro seu se sente mais tranquilo em ambientes com percursos previsíveis e livres, porque associa o espaço organizado à sensação de controle. Já a segurança, que é o segundo pilar, é assim, no espaço do bebê, isso vai significar o quê? Eliminar tudo que possa representar perigo invisível ou até mesmo visível. Quinas pontiagudas, tomadas expostas, móveis instáveis, tecidos que acumulam poeira ou liberam odores artificiais, sabe? Estudos de ergonomia doméstica mostram que acidentes em ambientes infantis são mais comuns quando o foco está na estética, acredita? Não na função? E um ambiente bonito, mas mal dimensionado, é um convite à exaustão. E a terceira, o terceiro pilar ali, é a ergonomia, que é o elo entre o corpo e o ambiente. Ele vai determinar como você vai se sentir no espaço. O ângulo da sua coluna ao amamentar, né? Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de móveis de circulação adaptado ao seu fisiotipo, tá? Então, quando você vai amamentar, a questão do ângulo da sua coluna, da altura da bancada que você vai fazer a troca de roupinha, de fralda, a distância do berço até a cama, todos esses pequenos ajustes podem evitar dores crônicas e desconforto diário, né? Além de ser mais seguro também. A psicoarquitetura, ela ensina que o corpo registra essas memórias espaciais. Se o espaço exige esforço constante, mesmo sem você perceber, a sua mente, ela vai ficar o quê? Cansada. E se o espaço acolhe, o seu corpo, ele relaxa e o vínculo vai se fortalecer. E a iluminação, né? Que também é parte da ergonomia emocional. Luz branca, ela estimula, e a luz fraquinha, cálida, ela acalma. Então, uma luminária bem posicionada durante a madrugada faz diferença entre o descanso e o esgotamento. Inclusive, se você colocar uma luzinha vermelha para não fazer o bebê se despertar e até mesmo você, é o ideal. E nunca também já assim o olhinho do seu filho. Então, aquela luz, o ponto central do teto, não use um abajurzinho, use algo lá no corredor, que você consiga fazer as trocas de madrugada sem acordá-lo e sem se despertar, tá? O que mais eu posso falar? E o mesmo vale para o som, tá bom? Ruídos constantes, os ecos, tudo isso aumenta a irritabilidade. Então, traz sons suaves, controle, reduz o estresse, tudo isso ajuda muito. Ruído branco, tá? Muitas vezes a gente está acostumado com o nosso local, mas a gente não percebe, não é mais empático, porque estamos acostumados com nossa sensibilidade adulta, né? Que tem uma avenida ali fora, ou tem uma goteira incomodando, ou até o barulho do ar-condicionado. Então, tudo isso é importante ser analisado, tá? E quando você analisa o quarto com um olhar mais técnico, você vai descobrir o que realmente faz sentido. Que é menos móveis, mais fluidez, menos decoração, mais bem-estar. O espaço, ele precisa servir à vida, não à fotografia. Então, um bom enxoval, ele se torna excelente quando o ambiente ao redor trabalha junto com o corpo seu e a sensibilidade do seu bebê. Então, o espaço é o primeiro educador ali da criança e o primeiro cuidador seu. E quando ambos se sentem seguros, dentro dele a casa se torna expandido, onde o crescimento acontece em paz. O guia das perguntas que definem o seu enxoval. Toda escolha consciente começa com uma pergunta. O enxoval não é diferente. Antes de decidir o que comprar, o que manter e o que deixar para depois, é preciso se perguntar
com honestidade o que realmente faz sentido para a vida que você está prestes a viver. Essas perguntas são como um mapa mental que alinha o sonho à realidade, o ideal à funcionalidade, o desejo à coerência. A primeira pergunta é: como eu sonho com o quarto do meu bebê? O sonho revela o símbolo, as emoções que você deseja realmente sentir ali. Talvez serenidade, talvez aconchego, conexão, enfim. Depois você vai se perguntar: quais itens eu imagino nele? E ao listar esses itens, observe se cada um deles tem função ideal daquilo que você sonha ou se está ali apenas para preencher uma expectativa, principalmente se for aquelas que mais aparecem nas redes sociais. A terceira pergunta é a mais prática. Esses itens cabem sem comprometer a circulação e a segurança do quarto? O espaço precisa permitir um movimento livre, a troca confortável, o colo sem tropeços. Se o quarto for pequeno, é preferível menos móveis e mais área de respiro. Confia na arquiteta aqui. O ambiente ele precisa deixar o corpo de vocês fluir. Em seguida, você pode perguntar: como que eu imagino a minha rotina com o bebê? Por mais que ainda não seja real, você pode fazer algumas questões para imaginar essa rotina. Onde que eu vou amamentar, caso não caiba também o que você queira naquele quarto, né? Onde eu vou fazer a troca, onde eu vou descansar. Cada uma dessas respostas revela uma prioridade diferente. Então se questione em relação às tarefas rotineiras onde você gostaria de fazer. Um enxoval que ignora essa rotina tende a gerar frustração quando seu bebê estiver nos seus braços. E depois, olhe para o seu corpo e pergunte: como eu quero me sentir durante esse período? Eu preciso de praticidade? Ou eu preciso de beleza? Ou eu vou precisar mais de calma? Ou também de todas ao mesmo tempo? O corpo da mãe é o termômetro do espaço. Se o ambiente te exaure, ele não está cumprindo a sua função, combinado? E você pode também perguntar: o que acalma o meu bebê? Você vai observar a resposta com o tempo. Alguns vão regular com silêncio, outros com o som, outros bebês com textura e outros com movimento. O enxoval ele deve ser flexível o bastante para se adaptar a essas descobertas, que você vai ter durante a sua maternidade, né? Então, isso que é incrível, você não ficar enrijecida nas suas escolhas, mas já escolher pensando em flexibilizar na observação do seu bebê. E por fim, faça as duas perguntas que vão encerrar esse mito da perfeição das redes sociais. Você olha e fala: este item é uma necessidade real ou uma idealização? E a outra pergunta: eu estou escolhendo a partir da minha realidade ou do que eu imaginei que seria a maternidade? Essas perguntas, elas são o seu norte. Elas também te libertam da comparação e te colocam de volta na sua própria experiência. Quando a mãe começa a se ouvir antes de seguir o enxoval, deixa de ser uma lista e se transforma em um espelho, o reflexo da mãe que está nascendo junto com o bebê. Responder a essas perguntas com sinceridade é mais valioso do que qualquer curso ou catálogo. Porque o enxoval consciente não começa com compras, mas com consciência. E a consciência é o único item que nunca perde o valor. Por fim, estamos chegando ao nosso encerramento desse encontro. E por aqui já deu para notar que o enxoval é mais do que um conjunto de escolhas materiais. Ele é o primeiro espelho da transformação que acontece dentro de você. Cada decisão, por menos que pareça, revela o tipo de mãe que está se emergindo. Quando você escolhe com consciência, sem pressa, sem seguir padrões, está também aprendendo a cuidar de si com o mesmo respeito com que deseja cuidar do seu bebê. A maternidade consciente começa antes do nascimento. Começa quando você entende que preparar o ambiente é preparar a mente.
Quando o espaço se torna extensão do seu equilíbrio interno, o bebê nasce envolto em calma, mesmo em meio às imperfeições. E o que realmente o acolhe não são os objetos, é a intenção que existe por trás deles. Não existe enxoval perfeito, já vá com isso em mente, mas existe um enxoval que faz sentido para você, seu corpo, sua rotina, o seu espaço, a sua alma. E é esse alinhamento que cria um verdadeiro lar, um lugar onde mãe e filho se sentem em segurança para crescer juntos. Cada tecido, cada móvel, cada escolha traz um pedaço da sua história. Quando o ambiente fala a mesma língua do seu coração, ele se torna terapêutico. Ele não apenas abriga, ele cura. A neuroarquitetura junto com a psicoarquitetura se unem exatamente nesse ponto, na compreensão de que o espaço não é externo, ele é parte do processo de construção emocional da sua maternidade. Por isso, não procure o enxoval ideal, crie o seu. O enxoval que respira junto com a sua casa, que respeita o tempo do seu bebê, que acolhe o seu corpo e traduz quem você é. O essencial é o que acolhe. E acolher, de verdade, é estar presente, vai. Se este vídeo te trouxe clareza, escreva aqui nos comentários. O essencial é o que acolhe. Compartilhe com uma mãe que está nesse mesmo momento de preparação. Talvez ela precise ouvir que não é sobre ter tudo, é sobre ter o que faz sentido. Porque o enxoval é só o começo. O que você está construindo é um ambiente onde a sua nova vida começa. Olha, eu deixei um presente para você, um guia aqui na descrição com um link gratuito. Pega, leia e aproveite esse momento para criar o teu ambiente com a carinha de vocês. Eu desejo a melhor maternidade do mundo para você. Um abraço forte de mãe para mãe.